Glória a Deus. Deus te abençoe. Você que nos visita nessa noite, obrigado por você estar aqui. Obrigado por ter vindo servir e adorar o Senhor conosco. Tem alguém aqui que nos visita pela primeira, segunda vez? Faça um sinalzinho assim com sua mão para a gente te ver. Tem alguém nos visitando pela primeira, segunda vez? Deus abençoe, seja bem-vindo. Você que nos visita hoje, nós temos um presente para você. No final do culto, vai ter um pessoal ali fora com as plaquinhas assim. Aí você procura esse pessoal para pegar um presente para você. Fala assim, ó, tem um presente guardado aí para mim, especial para mim. Que essa pessoa vai te entregar um presente da Comunidade Vida, uma lembrancinha da Comunidade Vida para você. E nós agradecemos a Deus pela sua visita aqui nessa noite, que você possa voltar mais vezes em nome de Jesus. Amém? Nem sempre ouvimos aquilo que queremos, amém? Sim ou não? Mas, às vezes ouvimos aquilo que precisamos, sim ou não? Quando nós queremos alimentar o nosso ego, nós queremos só ouvir o que nós queremos. Mas quando estamos dispostos à mudança, transformações, nós estamos dispostos a ouvir aquilo que precisamos. E sempre que você sair para ir num culto de celebração ou em qualquer outro encontro com o Senhor, saia disposto a ouvir aquilo que você precisa. Às vezes coincide com aquilo que você quer também, em alguns casos. Mas saia disposto a ouvir o que você precisa. Houve um tempo da minha vida que eu comecei a buscar palavras do Senhor, respostas do Senhor para a minha vida, dentro do que eu queria. E eu me frustrei muito nesse tempo. E então, quando eu me abri a ouvir aquilo que eu precisava, aí o Senhor começou a falar tremendamente comigo. O dia que a gente vier em um culto, ou qualquer outro encontro com o Senhor, e a gente sair falando assim, o Senhor não falou comigo, não entendi nada hoje, é sinal que nós fomos ouvir o que a gente queria. Mas quando você sai e fala assim, cara, eu entendi a mensagem, Deus falou comigo, é sinal que você foi disposto a ouvir o que precisava ouvir. Quantos aqui estão dispostos ao que precisam ouvir? Amém? E eu acredito que não só o que você precisa, mas o que você quer ouvir também, que você quer ouvir aquilo que produza mudança, transformação em você. Eu costumo dizer que aqui nesse culto não tem muitas regras não. A única regra é não sair da mesma forma que entrou. Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena vir para um lugar como esse e sair daqui do mesmo jeitinho que a gente entrou. Cada vez que eu entro na presença do Senhor, eu peço isso. Falo, Senhor, me mude em alguma coisa, me transforme em alguma coisa, me ensine em alguma coisa. Eu preciso sair mudado, eu preciso sair diferente. A Bíblia nos ensina isso. Cada vez que pessoas encontravam com Jesus, eram transformados, saíam diferentes. Por que que eu e você vamos nos encontrar com Ele, na presença dEle, como nessa noite aqui hoje, e vamos sair da mesma forma? Não pode. Nós precisamos sair mudados, transformados. Precisamos aprender uma coisa para levar para essa semana, para levar para esse mês, para levar para esse ano. Precisamos de mudança, sim. E muitas das vezes nós buscamos a presença do Senhor para que coisas, situações e pessoas sejam mudadas. Mas tem muitos casos que coisas, situações e pessoas não são mudadas. E por que que as coisas não mudam? Porque Deus quer mudar você. No final de 2018 eu falei isso, eu orei por algumas situações 2018 todo. E essas coisas não mudaram. Não mudaram, irmão, continuou do mesmo jeito. Mas aí no finalzinho do ano o Senhor me fez perceber que eu mudei. Por causa daquelas coisas que eu estava enfrentando. E o objetivo não era as coisas mudarem, era eu mudar. E nós temos que buscar essa mudança, essa transformação em nós. Não é possível estar na presença do Senhor, não é possível se encontrar com Ele e não haver mudança. Um pensamento tem que mudar, uma vontade tem que mudar, um sonho tem que mudar, uma visão tem que mudar, tem que ter mudança. Porque a presença do Senhor naturalmente estimula a mudança, gera mudança. Amém?
Estamos no mês da Páscoa, mês de abril. A Páscoa é um momento muito importante para nós, os cristãos. Eu não sei se você sabe, porque a nossa cultura aqui no Brasil, ela não colabora para isso, mas a Páscoa é mais importante para mim e para você do que o Natal, sabia? Só que no Natal para tudo. No Natal tem festa, tem ceia de família, tem aquelas trocas de presente para tudo que é lado. Tem 259 amigos ocultos. Meu Deus do céu. Confraternização, né? Confraternização da célula, confraternização do trabalho, confraternização do time de futebol, confraternização do não sei o que lá, confraternização de... Olha! Amigo oculto para tudo que é lado. 13ª ajuda, né? Tal. Mas o detalhe é que a nossa cultura nos ensinou isso. A dar muito valor pro Natal. E a gente já trabalhou isso aqui, né? As evidências. A gente comemora o Natal também, a gente celebra o Natal. Mas se tem uma coisa que a gente tem certeza absoluta é que Jesus não nasceu 25 de dezembro. A gente escolheu essa data para comemorar. Qual dia certo? Não se sabe. Então escolheu essa data. Mas essa é a menos provável, porque essa época é muito frio em Israel. E os pastores estavam no campo com as ovelhas. E estava nevando, e os pastores não estariam lá com as ovelhas. Então, são questões que garantem para a gente que não. Mas a gente gosta do Natal, a gente se envolve, a gente se entrega. Mas chega na Páscoa, que é a primeira e principal festa bíblica, a gente só lembra do ovinho de chocolate, a caixinha de bombom e ponto final. Mas semana passada eu li aqui para vocês, Deus falou para Moisés, esse mês vai ser o mês mais especial da vida de vocês. O mês mais importante, é o principal, é a primícia de todos os meses do ano. Vai ser o mês de abril, o mês da Páscoa. Porque nesse mês, eu vou fazer grandes coisas na sua vida e todos os anos, nesse mês, um portal vai se abrir e eu vou realizar grandes coisas na sua vida. Pessoas já começaram a me procurar, já a partir de domingo à noite ou segunda, não me lembro, para dizer, pastor, começou a acontecer algo especial na minha vida. Pastor, aconteceu isso. Pastor, já começou o mês de abril na minha vida. Eu recebi aquela palavra que foi liberada sobre o altar e está acontecendo na minha vida. E então, às vezes, a gente não celebra a Páscoa como se deveria. Por quê? Por causa da nossa cultura. A cultura fez isso. Dá muita ênfase para o Natal, porque o comércio precisa muito do Natal. Precisa arrancar o 13º do nosso bolso. E por isso que o Natal foi colocado nessa época, no final do ano, 25 de dezembro, porque está associado ao 13º, está associado ao aquecimento, à movimentação do mercado no final do ano. Quem já trabalhou em comércio, ou quem trabalha em comércio, sabe do que eu estou falando. Tira o Natal de 25 de dezembro, você vai ver o que vai acontecer com a movimentação do comércio no final do ano. Vira um caos, porque ninguém está querendo comprar mais nada, só compra por causa do Natal. Então, nós somos induzidos a viver aquele espírito natalino e tal, mas por causa do comércio. Mas a gente aproveita também para reunir com a família, para perdoar pessoas, para ajudar o próximo. A gente se envolve nisso também e vai fazendo. No entanto, essa deveria ser uma prática, deveria ser um estilo de vida. Mas nós nos limitamos a fazer isso em dezembro, em 25 de dezembro, né? A gente junta brinquedinhos e leva lá para doar para as instituições, junta comida e leva para dar para os necessitados em 25 de dezembro. Igual os espíritas fazem, igual os outros fazem, não estamos fazendo nada demais. Mas, no entanto, o espírito que atua em 25 de dezembro deveria atuar em nós sempre. Deveria nos manter isso como um estilo de vida. E a gente deveria viver sempre assim, como era a igreja de Atos. Como era o estilo de vida que eles adotaram para caminhar, para viver. Mas então não damos a importância devida para a Páscoa e nos importamos muito com o Natal e com outras épocas. Festas muito importantes. Fala assim comigo, Páscoa. Depois da Páscoa, tem uma outra festa bíblica muito importante. Quem sabe qual é a próxima festa bíblica? Hã? Fala mais alto. Tabernáculos. Essa é uma outra festa bíblica muito importante. E esse ano já está dentro do nosso calendário. Nós vamos celebrar. E depois, qual é? Pentecostes.
Essas são festas especiais, são festas importantes, que são as principais, tem várias outras, mas são as principais festas bíblicas que nós devemos celebrar, e que foi instituída, e que biblicamente ela não foi cancelada, e o Senhor pediu que a gente celebrasse, comemorasse perpetuamente essas festas. E eu me incluo nisso. Já fizemos um monte de festa junina aqui na Comunidade Vida. A gente chamava de festa da roça, mas era festa junina. E o Tabernáculos? E o Pentecostes? Não fizemos. Influência de que é isso? Da cultura que nós vivemos, da sociedade que nós vivemos. E então, a Páscoa já tem muitos anos que a gente tem restaurado o sentido da Páscoa na nossa comunidade. E esse ano vamos restaurar também Pentecostes e Tabernáculos. Mas o que nós precisamos entender que a Páscoa é o momento mais especial do ano nas nossas vidas. Às vezes a gente gera expectativa para dezembro, às vezes a gente gera expectativa para janeiro, às vezes gera expectativa para as férias, gera expectativa para o mês de abril. Eu não sei se você entendeu isso semana passada. Se não, eu te dou mais uma chance hoje, entenda. Gera expectativa para o mês de abril. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida nesse mês. Deus vai iniciar grandes coisas na sua vida nesse mês de abril. Em abril abre um portal, onde Deus usa desse portal para intervir na vida dos seus filhos. Páscoa é tempo de livramento. Páscoa é tempo de libertação. Páscoa é tempo de recomeço. Páscoa é tempo de perdão. Páscoa é tempo de graça. Páscoa é tempo de nova chance. E eu estou precisando disso tudo. Não sei você, eu estou precisando. E eu creio que Deus vai usar do mês da Páscoa para fazer isso aqui na minha vida. Para trazer livramento em áreas que eu preciso, para trazer libertação sobre a minha vida, para trazer recomeço, para trazer perdão, para trazer graça. E Páscoa é um portal para tudo isso. Mas muitas das vezes ficamos intertidos com o coelhinho, com os ovinhos, com o bombom garoto, e não nos ligamos naquilo que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua vida. Precisamos resgatar o valor original da Páscoa. Nós temos ensinado isso por anos e vamos continuar ensinando esse ano. Páscoa não tem nada a ver com coelho, com ovo e com chocolate. Não tem nada a ver. A gente ensina isso já por alguns anos. Eu não quero repetir isso hoje. Para isso eu gravei um vídeo nessa semana. Você que ainda não sabe, que ainda não entendeu isso, não ouviu essa explicação, mais tarde ou amanhã, entra lá na nossa página, na página da comunidade no Facebook. Entra lá também no nosso canal no YouTube, que tem um vídeo lá de 9, 10 minutos, eu explicando qual é a origem da verdadeira Páscoa, qual é o desenrolar isso até os dias de hoje com Jesus e qual é a relação. Da onde surgiu essa história de chocolate, de ovo, de coelho, que entrou no meio da nossa Páscoa, da Páscoa bíblica, da Páscoa original. Eu vou explicar isso lá para vocês, para a gente ganhar tempo aqui no culto de celebração. Fala assim comigo, Páscoa é tempo de livramento, de libertação, de recomeço, de perdão, de graça. Amém? Você recebe isso sobre a sua vida? Amém? Glória a Deus. E nesse mês da Páscoa nós vamos ter celebrações especiais hoje, depois dia 21, depois dia 28. Semana que vem, dia 14, nós vamos ter uma programação especial, a programação do fim de semana da família. Então, no sábado tem a ministração aqui para os casais. Quem não fez a sua inscrição ainda, faça a inscrição. E no domingo, no culto de celebração, pastor Claudimar e pastora Cleusa também, de Volta Redonda, vão estar aqui ministrando também sobre as famílias. Então, não é um culto de casal, não, é culto de família. Então, você é pai, você é mãe, você é filho, você é primo, então você faz parte de família. Então, você tem que estar aqui domingo que vem para ouvir. E então, semana que vem, vamos trabalhar essa área. Depois, dia 21 e dia 28, a gente volta a falar sobre a Páscoa. E nesse ano, o Senhor quer ministrar na minha vida, na sua vida, o tema O Messias. Deus quer falar sobre a importância do Messias na minha vida e na sua vida. Deus quer revelar a importância do Messias na nossa história. Que muitas das vezes nós não conhecemos a importância do Messias na nossa vida. Se Jesus aparecesse aqui nesse culto hoje,
Ele já apareceu aqui hoje? Ah, então tá bom. Então essa parte já foi. Mas se ele aparecesse ressurreto, em carne e osso, na sua frente, olhasse dentro dos seus olhos e falasse assim, já tinha gente que ia desmaiar. A Vinha ia sair correndo, né, Vinha? Cadê a Vinha? Segura ela aí, Alex. Olhasse dentro dos seus olhos e perguntasse, falasse o seu nome, perguntasse assim, Ricardo, quem eu sou? Se olhasse dentro dos seus olhos e falasse, Rafael, Lauren, quem eu sou? Qual é a resposta que você tem na ponta da língua para falar para Jesus? Qual é a resposta? Talvez você tenha uma resposta pronta, talvez não. Agora, se você tem, pensa nessa resposta. Pensa se isso realmente define Jesus como um todo na sua vida. Olhasse nos seus olhos e falasse, Vinícius, quem eu sou? A gente podia falar uma palavra bonita. Yeshua? Você é o Supremo, o Soberano, o Altíssimo, o Grandioso, o Magnífico. Qual é a próxima letra mesmo? Mas será que a gente consegue arrancar algo do coração, de verdade, que define Jesus na nossa vida? Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta, quem é Jesus para você? Pode perguntar. Pergunta. Mas responde, irmão. Não fica olhando com cara de pastel para a pessoa que te perguntou, não. Responde. Pastel de carne, igual diz o carioca. Quem é Jesus? Basicamente, a maioria de nós, se não todos, conhecemos Jesus do que as pessoas falam de Jesus, do que a gente ouviu falar. A gente faz uma média, a gente junta tudo que já ouviu falar de Jesus ao longo da caminhada da história, faz uma média e aquilo ali é Jesus pra gente. Depois da musiquinha, então, Yeshua, não tem palavra melhor para dizer quem é Jesus. Quem é Jesus? Yeshua. Yeshua, Dó maior. Não vou fazer isso. Não vou dar esse mole para vocês, né? Está gravando, irmão. Mas quem é Jesus de verdade? Quem é Jesus arrancando do fundo do coração? Quem ele representa para você? Jesus é uma definição teológica, Jesus é um texto que eu li, Jesus é uma história que me contaram, Jesus é um ser, Jesus é um anjo, Jesus é algo que falaram para mim. Jesus é a média, o resultado daquilo que eu já ouvi falar a minha vida toda sobre Jesus. Mas da sua experiência, quem é Jesus? Quem ele representa para você? Quem ele significa para você? Nesse mês de abril, o Senhor quer nos dizer que é possível conhecer Jesus além do que a gente ouviu falar. E além de ser possível, é necessário, é preciso conhecer Jesus além de tudo que a gente já ouviu falar sobre Ele. E eu entrei nesse propósito. Esse mês de abril eu quero conhecer Jesus por experiência própria. Eu quero uma revelação para mim, pessoal. Eu já estou cansado de usar definições de Jesus de que eu li, que eu vi, que eu assisti. Eu quero revelação, eu quero definição de Jesus para mim, na minha intimidade, na minha vida com Ele, no meu relacionamento com Ele. Hoje nós vamos ter uma dinâmica um pouquinho diferente. Eu quero abrir alguns textos com vocês e para a gente ser mais rápido, eu não vou esperar você abrir sua Bíblia. Então, se você é aluno e está assíduo nas aulas, né? Está valendo a pena vir nas aulas, você pode abrir a sua Bíblia que você vai conseguir rapidinho. Mas nós vamos projetar aqui os textos no telão e você pode nos acompanhar. Eu sugiro que você acompanhe no telão e anote os versículos. Então, você anota para você ter a referência e acompanhe a leitura aqui com a gente no telão. Vamos para a primeira referência, Mateus 16, de 13 a 17, para embasar o que nós estamos conversando. Mateus 16, de 13 a 17. Olha aqui. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho
do homem. Jesus senta com os seus discípulos, começa a bater um papo e pergunta para eles assim: quem o povo aí está dizendo que eu sou? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ou seja, ele estava falando dele, de Jesus. Quem diz o povo ser eu? E então os discípulos, presta atenção nisso. Jesus conversa com os discípulos, com os 12, todo mundo envolvido na conversa, no bate-papo. E então eles responderam, olha aqui o que está escrito no 14. E eles responderam, no plural, tá vendo? Aí começou aquele bate-papo, aquela coisa, um fala, outro fala também. E o que responderam? Olha o que o povo está dizendo quem Jesus é. Uns dizem que é João Batista. Os outros dizem que é Elias. Outros Jeremias. E alguns dos profetas. E tiveram mais nomes citados ali. Jesus consulta os seus discípulos, pergunta aos seus discípulos o que eles têm ouvido do povo. E o povo dizendo sobre ele, quem é Jesus. E o que o povo está respondendo? É Elias, é Jeremias, é um dos profetas, é João Batista. Olha o desconhecimento do povo acerca de Jesus. O povo não sabia quem era Jesus. E os seus discípulos tinham conhecimento disso. Sabiam que o povo não conhecia Jesus, não sabia quem era Jesus. E não fizeram muita coisa para isso, para mudar isso naquele tempo. Depois que se tornaram os apóstolos, foram lá para tirar essas dúvidas, foram lá para esclarecer isso. Mas naquele momento eles não fizeram. E a pergunta que eu faço para você, por que eles não fizeram nada? Por que os discípulos ouviram dizer que Jesus era Elias, que Jesus era Jeremias, que Jesus era João Batista, que era um dos profetas? João Batista que já havia morrido decapitado? Será possível que Jesus é esses caras mesmo? E por que os discípulos não fizeram nada? A resposta está aqui. Aí Jesus falou assim, não, tudo bem. Eu estou entendendo que o povo está falando isso tudo de mim. Mas vocês... Aí aconteceu aquela cena que eu falei agora há pouco aqui. Ele olha no olho assim, ó, fala o nome e pergunta, mas você? Quem você diz que eu sou? Aí ficou um silêncio. A conversa estava no coletivo. Todo mundo estava participando. E eles responderam, é João Batista, é Jeremias, é Elias. Todo mundo participa da conversa. Mas agora Jesus fala, e para você, quem eu sou? Sabe o que aconteceu no meio dos discípulos? Silêncio. Aquele mesmo silêncio na palavra anterior, no momento da oferta. Aquela coisa assim, ó, olho arregalado, silêncio. O grilinho, cric, cric, cric. Ninguém responde. Agora, uma pessoa dá um passo adiante. Simão Pedro disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro olha para Jesus e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. As multidões estão dizendo que você é João Batista, as multidões estão dizendo que você é Jeremias, que você é um dos profetas, mas tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, tu és aquele que nós estamos esperando por tantos anos, tu és esse. E a pergunta que eu faço para você, por que os discípulos não responderam quem era Jesus? Porque eles não sabiam quem era Jesus. Estavam tão confusos com tudo que todo mundo estava falando, que os próprios discípulos não sabiam que era Jesus. Olhavam para Jesus e falavam, será que esse é Jesus mesmo? Ou será que é João Batista que reencarnou? Será que é Elias que reencarnou? Será que é Jeremias? Será que é qualquer um dos profetas? Quem é esse cara de verdade? Eu não sei. E no entanto, que quando viam ele fazendo alguns milagres, igual lá acalmando o mar, o vento, falaram, quem é esse que até acalma o mar e o vento lhe obedece? Não sabiam quem era Jesus. A sua definição de Jesus era a definição que o povo tinha te dado. Jesus é João Batista. Jesus é Elias, Jesus é Jeremias, Jesus é qualquer um dos profetas. Mas para você, na sua experiência pessoal, quem é Jesus? Não sei responder. Mas então, de repente, Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E olha a resposta de Jesus para ele. E então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado Pedro,
Bem-aventurado Pedro, glória a Deus pela sua vida, porque não foi a carne e sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Você não tem uma experiência segundo o que as pessoas estão falando, mas você me conhece segundo o que o Pai tem te revelado. Você tem experiência comigo, você está vivendo comigo, você está se entregando, você está caminhando com profundidade, com intimidade. É isso aí, Pedro. Não se limite em conhecer de mim só do que as pessoas falam. Não se limite em entender de mim só do que as pessoas falam por aí. O Pai pode te revelar. O Pai te revelou, Pedro. É isso mesmo. E então Jesus continua e fala para Pedro, fala assim: esse é o fundamento. E sobre esse fundamento eu vou edificar a minha igreja. E existe uma interpretação errada, achando que o fundamento é Pedro, mas não é. O fundamento é a revelação que Deus deu para Pedro. E em cima dessa revelação ele vai edificar a igreja, da revelação de quem é Jesus. A igreja tem que ser edificada em cima da revelação de quem é Jesus. Mas você pode procurar hoje discípulos, pode procurar pastores, pode procurar denominações, pode procurar religiões que não vão saber dizer quem é Jesus. Vão dizer que Jesus é Pedro, vão dizer que Jesus é João Batista, é Elias, é Jeremias, mas não vão saber, não vão ter uma experiência pessoal, uma revelação pessoal de quem é Jesus. Irmãos, nesse mês de abril, eu te desafio a conhecer Jesus mais do que já ouvi falar. Jesus é muito mais do que todas as pregações do YouTube. Jesus é muito mais do que todas as pregações dos 10 anos da Comunidade Vida. Jesus é muito mais do que todas as aulas que já foram dadas. Jesus é muito mais do que os livros que nós já lemos. Jesus é muito mais, inclusive, do que está escrito aqui na Bíblia. Jesus é muito mais. E só tem um que pode revelar isso para mim e para você. É o Pai. É o Espírito de Deus. O Espírito de Deus pode revelar para você quem Jesus é. O Espírito de Deus pode te levar a um nível mais intenso de relacionamento com Jesus. Existe esse nível. Mas nós escolhemos se queremos ficar com aquilo que as pessoas falam ou se nós queremos naquilo que o Pai quer e pode nos revelar. E vocês, quem dizem que eu sou? Se a nossa equipe de mídia sair para a rua para fazer essa pergunta, quem é Jesus? Você vai ver o caos das respostas. Acho que a gente vai até rir, porque a multidão não sabe quem é Jesus. Mas o problema está quando ele fala com os discípulos e pergunta para os discípulos quem é Jesus e o silêncio reina. Não sabem responder quem é Jesus. Porque só tem uma forma de responder quem é Jesus. Não são com letras e palavras bonitas, não é no grego, não é no hebraico, mas é quando o Pai revela. Quando o Espírito nos revela, no meio de uma diversidade. Os 3 homens da fornalha saberiam responder quem era Jesus. E olha que Jesus não tinha nem nascido ainda, mas apareceu um bendito de um 4º homem lá dentro da fornalha. Vai lá falar para aqueles caras que aquilo era Antigo Testamento e que Jesus ainda não tinha nascido. Vai convencer aqueles caras que não foi Jesus que apareceu no meio daquela fornalha, irmão. Vai convencer Daniel que não foi Jesus que apareceu lá para alimentar os leões e acalmar os leões para não comer. Vai convencer uma pessoa que viveu uma experiência, que morreu, que ressuscitou, que foi curado, que foi livrado. Vai convencer uma pessoa que o seu marido voltou para casa, que a sua esposa voltou para casa. Vai convencer uma pessoa dessa que não foi Jesus, para você ver a briga que vai arrumar. Convencer os teólogos, convencer o povo do Facebook é moleza. Agora eu quero ver convencer uma pessoa que teve a revelação. E Pedro viveu essa experiência. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou, não foi carne, não foi sangue, não foi YouTube, não foi Facebook, não foi Instagram. Foi o próprio Pai que te revelou isso.
Da onde nós temos buscado a revelação, irmãos? Definir Jesus com o que falam por aí vai virar essa baboseira. É o João Batista reencarnado. É o Elias reencarnado. Agora, quando respondemos quem é Jesus da nossa experiência, muda totalmente. E eu quero conhecer Jesus não pelo que falam dele, mas do que ele é, do que ele representa na minha vida. E nesse mês nós vamos trabalhar isso, nós vamos nos dedicar a trabalhar isso. Amém? Quem está disposto a conhecer mais sobre Jesus? Amém? Glória a Deus. Existe uma palavra em hebraico chamado Mashiach. Mashiach é Messias. Significa Messias. E o que significa? Qual é a tradução de Mashiach, de Messias? O que significa essa palavra? Ungido. Fala assim, Messias significa ungido. Mas tem um detalhe importante. Ano passado, quando eu fui em Israel, quando eu estava lá no deserto, próximo ao lugar onde Jesus foi batizado por João, nós tivemos uma aula lá com um judeu messiânico. E eu aprendi uma coisa maravilhosa lá naquele lugar. Tem um detalhe importante aqui dentro dessa palavra. Messias, Mashiach, Messias, ungido. E às vezes a gente fica só nisso. Ah, Jesus é um ungido. Sim, ele é um ungido. Mas tem um detalhe aqui. Essa palavra, Mashiach, que é ungido, a raiz dessa palavra vem de Maiá. E essa palavra, Maiá, a base dela é Maim. E Maim é a água em hebraico. Maim é o quê? Água. E a partir dessa palavra Maim, que se cria, que se escreve a palavra Mashiach. E com isso os judeus acreditam no seguinte, porque para eles nada é por acaso. Os judeus acreditam que Mashiach, Messias, vem de Maim, vem de água, porque o Messias tinha que vir das águas. O Messias tinha que surgir das águas. O Messias tinha que aparecer das águas. Então só olhar uma palavra para eles não é o suficiente. Eles querem olhar a origem dessa palavra, a raiz dessa palavra. E quando eles entendem a origem, a raiz da palavra, eles entendem aquilo que está por vir. Eles conseguem buscar e descobrir a revelação daquilo que está por vir. E foi exatamente por causa desse entendimento que o diabo pensou que Moisés, por muito tempo, era o Messias. Você sabia disso? Que o diabo achou que Moisés era o Messias? Quando você para ler a história de Êxodo, ou se você já leu, ou se você já ouviu a história, já estudou, você vai perceber que, né, no início da história, o que Faraó manda fazer com todas as crianças ali? Manda matar todo mundo. Porque ele ouviu uma profecia e ficou sabendo que naquele ano ia nascer um tal de um libertador, que ia libertar o povo. Aí ele falou assim, quê? Vai nascer um libertador? Ah, não. Então é o Messias. E então toca no coração de Faraó para matar os meninos, porque ele já sabia que existia uma possibilidade, um rumor, porque o diabo não é onisciente, onipresente e onipotente. E então ele vai olhando para as profecias, ele vai olhando para a Bíblia, porque no deserto, quando ele luta com Jesus, quando ele debate ali com Jesus, ele debate na Bíblia, na palavra, e ele vai olhando as profecias, ele fala assim, nesse ano vai nascer o libertador. Então mata os meninos para não nascer o libertador, porque pode ser o Messias. E então as parteiras não conseguem matar todos os meninos, porque elas são tocadas por Deus, diz a história lá em Êxodo. E então alguns meninos sobrevivem, entre eles Moisés sobrevive. E o diabo ficou sabendo que não mataram o libertador, que Moisés não morreu. E ele fica sabendo ainda que a mãe de Moisés colocou ele num barquinho e jogou ele na água. E outra pessoa pegou essa criança da água, alguém da família de Faraó. E então Satanás coloca a mão na cabeça, o diabo falou, agora deu ruim, agora estragou. Porque o Messias vem da água. E Moisés vem da onde? Da água. Olha comigo, Êxodo 2:10. O que diz? Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. E esta lhe chamou de quê? Tem alguém aí ainda? Chamou de quê?
Moisés. E olha a tradução do nome embaixo. Por que chamou de Moisés? Das águas o tirei. A tradução do nome Moisés é aquele que surgiu das águas. Aí Satanás falou, esse é o Messias. Vamos matar. Aí colocou o faraó para perseguir. Fez aquela coisa toda. Porque ele achou que Moisés era o Messias. E o cenário do nascimento de Moisés e do nascimento de Jesus são muito semelhantes, irmãos. Quando Moisés nasce, Faraó manda matar os meninos. E quando Jesus nasce, não é diferente. Herodes também manda matar os meninos. Vocês se lembram disso? Já leu essa história? Herodes também manda matar, porque mais uma vez a profecia ressurge. Mas até então o Faraó, impulsionado por Satanás, achou que Moisés era o Messias e tentou matar. E tinha, para piorar a situação, para complicar ainda mais a situação, tinha mais uma profecia que o Messias viria do Egito. Olha comigo, Oséias 11:1. Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Satanás parou para estudar a Bíblia. Coisa que muitas das vezes nós não fazemos. E falou, o Messias vai vir das águas. Nesse ano vai nascer o libertador. E o meu filho vai ser chamado do Egito. É Moisés. Sim ou não? Faz a conta, faz a matemática. Se você vivesse naquela época, você achar que Moisés também era o Messias. É Moisés, é Moisés. Tudo aponta para ele, é Moisés, é Moisés. E ficou aquele furdunço, aquele fuzuê. Mas o importante, as pessoas podem até achar, mas o importante é você saber quem você é e quem Jesus é. Ah, o pastor prega bem, a Leila canta bem, os meninos estão bem. Ah, o povo pode achar o que quiser. O importante é saber quem eu sou, a quem eu sirvo e quem Jesus é na minha vida. É isso que é importante. Olha o que Moisés falou acerca desse assunto. Deuteronômio 18:15. Todo mundo achando, até Satanás achando que Moisés era o Messias. Mas olha o que ele diz. O Senhor teu Deus te suscitará, levantará, essa palavra, um profeta do meio de ti, dos teus irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvirás. Moisés falou, eu não sou o Messias. O Senhor ainda levantará do meio de nós o profeta. E a esse sim, vocês vão ouvir. Se não escutarem a mim, tudo bem. Mas a esse, vocês vão ouvir. Moisés sabia que não era o Messias. Ele sabia que ele tinha a missão de libertar o povo do Egito e levar para a terra prometida. Moisés sabia quem ele era. Moisés sabia qual era a missão. E ele fez a sua missão. Mas ficou todo mundo achando que Moisés era o Messias, se confundindo nesse caminho. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber quem me chamou. Eu preciso saber o que eu tenho que fazer para aquele que me chamou. E é muitas das vezes isso que nos confunde no meio de tudo. Não sabemos quem é Jesus. Não sabemos quem nos chamou. Não sabemos para que nos chamou. Não sabemos o que tem que fazer. E podia até puxar sardinha para o seu lado e falar, não, realmente, eu saí das águas. Eu nasci no Egito. Está tudo batendo, eu sou o Messias. Mas não, ele está por vir. Após mim, no nosso meio, virá o profeta, que todos vão dar ouvido. E esse sim é o Messias. Agora veja uma outra profecia, Daniel. Veja uma profecia que Deus deu a Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 25 e 26. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, está vendo ali? Ungido? Messias, fala Messias. Nessa tradução está escrito ungido. No original está escrito Messias. Porque Messias e ungido é a mesma coisa. E essa palavra vem de onde? Maim. Porque o Messias vem das águas. Então, desde a ordem para edificar Jerusalém até o ungido, ao príncipe, com letra maiúscula,
7 semanas e 72 semanas, as praças e as circunvalações, circunvizinhanças, se reedificarão, mas em tempos angustiosos, passa. Depois das 72 semanas, será morto o ungido. Nós estamos falando do Messias. E agora Deus já está dizendo para Daniel, revelando através da visão que o anjo o deu, que o Messias viria, que o ungido viria, mas que ele morreria, que o ungido seria morto. E já não estará, e o povo de um príncipe com letra minúscula, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá grande guerra, desolações, e são determinadas. Esse aqui é um texto que fala sobre a escatologia, o apocalipse, o fim dos tempos. Foi a visão que Deus deu a Daniel, foi a profecia que Deus deu a Daniel através de Gabriel, falando sobre o fim dos tempos, mas falando também sobre o Messias, que viria o Messias. E então nós já ouvimos que Moisés falou sobre esse Messias, Oséias falou sobre esse Messias, Daniel falou sobre o Messias. Agora veja uma outra, Malaquias 4:5. O último profeta do Antigo Testamento e o último profeta antes de João Batista. O último Malaquias, e depois de Malaquias só tem outro, só tem João Batista. Muitos anos, alguma coisa em torno de 400, 500 anos ficou o povo sem profeta, esperando. É um período intertestamentário, de um testamento para o outro. Malaquias 4:5. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Só que um detalhe aqui, quando Malaquias fala isso, ele já fala isso muito depois de Elias ter morrido. Malaquias acreditava em reencarnação? Não. O que Malaquias está dizendo é o seguinte: virá um profeta, e ele usa Elias como referência, como parâmetro, porque foi o maior dos profetas, foi um grande profeta usado pelo Senhor. Então ele diz, virá um outro profeta da linhagem de Elias, e esse sim, esse vai startar o grande dia do Senhor. A mesma coisa que Daniel estava falando, o Apocalipse, a volta do Senhor, o fim dos tempos, a escatologia está ligado a quem? A Jesus, ao Messias. Mas não chamavam de Jesus, só falava Messias, ungido. Por quê? Era um personagem, mas não sabiam quem seria aquele personagem. Por isso que pensaram que era Moisés, e por isso que pensaram que eram muitos, e por isso que até hoje muita gente não sabe quem é, porque não sabe quem foi aquele que veio para cumprir o papel desse personagem. E então aqui, Oséias fala sobre o Messias, Moisés fala sobre o Messias, Daniel também, Malaquias também, tem muitos outros, Isaías fala, Jeremias fala, tem muitas profecias, não dá tempo de a gente estudar em um culto só, todas elas, mas eu trabalhei essas aqui para você entender uma coisa. Coloca o outro slide, por favor. Presta atenção numa coisa, a profecia que Deus deu a Daniel que viria quem? Olha aqui e fala comigo, participa. Deus deu a profecia a Daniel que viria quem? O Messias. Deus falou com o profeta Malaquias que viria quem? O Elias, um tipo de Elias, um profeta da linhagem de Elias. E Deus fala para Moisés que viria quem? O profeta. Com base nisso aqui, existem muitas outras referências, existem muitas outras profecias sobre a vinda do Messias no Antigo Testamento. Mas essas aqui foram as principais por milhares e milhares de anos que foram estudadas. E com base nessa profecia aqui que os judeus buscaram, até hoje buscam, para distinguir, para saber quem é o Messias, quem é o ungido, quem é aquele que viria através das águas. Agora presta atenção na ligação disso com Jesus. Quando João Batista começa o seu ministério, isso a gente pode olhar lá no Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, não é a carta, mas o Evangelho de Jesus por João. Lá em João, no capítulo 1, a gente vai ver a história ali, João falando sobre João Batista, são duas pessoas diferentes. João falando sobre João Batista e dando o testemunho sobre o ministério de João Batista. E então ele conta em um trecho que a gente vai colocar aqui, João 1,19, diz a história que quando João estava lá no deserto, pregando, batizando e tal,
alguns dos sacerdotes e levitas, que eram escribas e fariseus, procuraram a João para perguntar a ele quem ele era. Porque estudando as profecias, eles acharam que agora João poderia ser o Messias. Primeiro acharam que Moisés era o Messias, acharam que Elias era o Messias, Eliseu era o Messias, e muitos. E agora é a vez de João Batista. E os caras iam estudar as Escrituras e falavam assim: rapaz, Moisés falou que iria vir um profeta. Daniel falou que ia vir um Messias, um ungido. Malaquias também falou que viria um profeta da linhagem de Elias. E esse João Batista é igual a Elias mesmo. O bicho é doido. Come gafanhoto, vive no deserto. É esquisito, é esquisito. Profeta genuíno da linhagem de Elias, João Batista e Jesus é esquisito. Esses profetas modernos aí, contemporâneos, me desculpe, são falsos profetas. Porque profeta da linhagem certa tem que ser esquisito. Porque ele não serve ao governo, não serve ao povo, mas serve a Deus. Porque o profeta sempre diz assim, ó: assim diz o Senhor. E então olharam para essa esquisitice de João e falaram: é o Messias, é ele. E então foram para lá para conversar com João e perguntaram para ele: olha só, este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: quem és tu? A mesma perguntinha que eu fiz no início para vocês sobre Jesus. Jesus pergunta: quem eu sou? Ninguém diz que é o ungido, ninguém diz que é o Messias. Há tantos anos, irmãos, esperando o Messias. Falaram que Moisés era, falaram que Elias era, falaram que Jeremias era, falaram que João Batista era o Messias. Mas na hora que Jesus pergunta para os seus discípulos: quem eu sou? Qual é a resposta da ponta da língua? O Messias, o Mashiach, aquele que vai surgir das águas, o ungido de Deus. E o único que responde isso é Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Messias, tu és o ungido de Deus. E preste atenção o que perguntaram para João. O que perguntaram para ele? Volta lá. O que perguntaram? Quem és tu? E olha a resposta. E ele confessou e não negou. Olha mais uma vez a confissão aqui de um homem de Deus que não se engana, que não se ilude. O que Moisés falou? Eu não sou o Messias. Deus vai levantar no meio de nós o Messias. Ele ainda está por vir. E agora o que João diz? Ele confessou e não negou. E ele confessou: eu não sou o Cristo. Essa tradução é o Cristo. O original é o Messias, o ungido. Eu não sou o Messias. E por que ele responde isso? Eu não sou o Messias. Porque existia uma profecia que Deus deu a Daniel e que todo mundo estava estudando e esperando em cima dessa profecia, dizendo: o Messias virá, o Messias virá, o Messias virá. Então a primeira resposta de João é: eu não sou o Messias que vocês estão esperando da profecia de Daniel. Eu não sou. E olha como que continua o versículo 21. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Olha isso, irmãos. A profecia de Daniel diz que o Messias viria. A profecia de Malaquias diz que viria quem? O Elias. O profeta da linhagem de Elias. Por isso que vão lá no deserto interrogar João, perguntando: você é o Messias? Ele falou: não. E você é quem? O Elias? Não. Porque existia uma profecia de Malaquias dizendo: virá um profeta da linhagem igual de Malaquias, igual de Elias. E por isso que perguntam para ele. E o que ele diz? Não, eu não sou. Aí eles falaram: só tem mais uma chance. E quem é você? É o profeta? Que profeta é esse? O profeta que Moisés falou. E que eles estavam há anos e anos e anos e anos esperando o tal profeta que Moisés falou que viria. E foram lá e perguntaram para ele: se você não é o Messias, se você não é o Elias, então você é quem? Você é o profeta que Moisés falou? E o que ele respondeu? Não, não sou eu. Eles estavam em cima da palavra, estavam em cima da profecia. Os caras estudavam.
Os sacerdotes, os levitas, os escribas, os fariseus estudavam as Escrituras porque eles queriam conhecer o Messias. Eles queriam ver o Messias se revelar na vida deles. Mas os discípulos estavam com o Messias e responderam que ele era Elias. Responderam que ele era Jeremias. Responderam que era João Batista. Estavam com o próprio Messias, mas não enxergaram que estavam com o Messias, porque não tiveram a revelação. Se confundiram no que muitos dizem a respeito do Messias. E então o povo ficou irritado, ficou chateado, falou: